Olá a todas e a todos, sejam muito bem-vindos ao Camacel News, esse espaço que é do nosso canal angolano de mediação, arbitragem e conciliação de litígios, que trata de diversos temas sobre o universo da resolução social de conflitos. Mediação, conciliação, dispute board, práticas colaborativas, online ou presenciais, são tratadas aqui com pormenor nos diversos vídeos que nós temos aqui no nosso canal. Pedimos inicialmente a todos vocês que nos acompanhem e agradecemos àqueles que já o fazem há algum tempo, pois nós estamos aqui há quase 4 anos, trazendo conteúdos relevantes, importantes para aqueles que querem aprender um bocadinho mais sobre o universo da resolução social de litígios. Mas também aqueles que querem estar um bocadinho mais atualizados sobre o que se passa no nosso panorama de resolução social de litígios, na nossa jurisdição, se assim quisermos, sobre matéria de resolução extrajudicial de litígios. Porque não nos circunscrevemos apenas em trazer informação recente sobre esse universo, notícias sobre esse universo, mas também trazemos e trocamos com todos vocês, num contacto interativo, informações sobre jurisprudência, sobre doutrina e também sobre aquilo que é a prática arbitral em Angola. E quando digo arbitral, quero referir, na verdade, da resolução extrajudicial em Angola, porque, como dissemos no início, não nos circunscrevemos apenas à arbitragem. Fica também aqui a nota para que sigam o canal, para que coloquem um like, para que partilhem os conteúdos, porque entendemos serem de interesse geral. Não só para aqueles que trabalham nesta matéria, mas também para aqueles que poderão, porque estudam essas matérias, porque trabalham em negócios que envolvem e que podem, pela natureza das questões nelas contidas, resultar em conflitos, porque querem trabalhar eventualmente na prevenção, de litígios, e então aqui o nosso Camacel traz conteúdos vários que podem ser de utilidade para esta finalidade. Para hoje, nós trazemos um tema recorrente, porém importante, que é relativamente às formas de intervenção do advogado, do expert na matéria de resolução de litígios, no trabalho de determinadas pessoas que tenham ou possam ter ou venham a ter adjudicadas para si, enquanto advogados, um processo judicial um processo, desculpa, em matéria de resolução extrajudicial. Ehm, Dar aqui nota de que a advocacia, como todas as profissões, e aqui faço um paralelismo com a medicina, também tem as suas áreas de especialidade. Como o direito no geral tem as suas áreas de especialidade. E a resolução extrajudicial é uma área de especialidade. Via de regra, enquanto advogados, e aqui falo também na primeira pessoa, porque eu sou, temos necessidade de consultar, de comunicar, de trocar impressões com alguns colegas. Muitas vezes, essas impressões que trocamos com colegas não são meras impressões, ou seja, resvalam à consulta, resvalam a outras necessidades que, por força do conflito ou por força da situação que nos leva a solicitar a intervenção desse colega, nos exige, de facto, que esta intervenção seja feita de forma muito mais intensa, muito mais acutilante, muito mais extensa, muito mais, vá, incisiva na resolução da questão controvertida, ou pelo menos na sua compreensão. Isso pode acontecer em várias áreas, não apenas na resolução extrajudicial. Pode acontecer numa matéria de estudo em concreto, pode acontecer já numa intervenção judicial em concreto, porquanto a matéria do direito muitas vezes exige, reclama, por força do princípio da unidade do sistema, o conhecimento de outras matérias que não só aquelas que especificamente têm que ver com o conflito em concreto. Por exemplo, poder-se-á discutir aqui a questão que se prende com um conflito laboral e haver a necessidade de olhar para outras nuances interdisciplinares, eh, eh, na medida em que essa questão laboral suscitada ou levantada tem que ver também com uma situação que pode ter qualificação criminal. O trabalhador que subtraiu fraudulenta, dolosa
e premeditadamente determinado bem ou destruiu culposa e intencionalmente determinado bem ou meio de trabalho pertencente à empresa. Poderá haver aqui uma qualificação criminal desta conduta do trabalhador, poderá eventualmente haver a necessidade de subsumir, do ponto de vista constitucional, a fundamentação que se quer carregar para os autos, ou ainda, do ponto de vista jurídico-comercial, levantar-se aqui questões que possam efetivamente atender também à questão em concreto, na medida em que, e aqui na hipótese, o trabalhador em questão também exercia a função de gerente ou uma função de direção a nível da empresa ou exercia funções de representação da empresa, que de uma forma muito genérica para demonstrar que efetivamente a interdisciplinariedade pode ser sim uma razão para motivar a necessidade de intervenção de outros players, de outros especialistas numa mesma matéria em concreto. Sucede, porém, que nem todos nós somos especializados em tudo e há necessidade ou haverá a necessidade de convocar-nos à intervenção de um outro colega. Assim também acontece na arbitragem. Assim também acontece na mediação, na conciliação, no dispute board, ou seja, acontece no geral nas formas de resolução de conflitos. Porquanto pode, e aqui voltando outra vez aos exemplos, um determinado advogado ser especializado nas intervenções feitas a nível da primeira instância, mas não ter muita experiência no trabalho em matéria de recursos, não é? Sejam eles recursos especiais ou recursos ordinários e convocar a intervenção de um outro colega, solicitar a intervenção de um outro colega. É verdade também que falar dessa questão suscita, de facto, uma inquietação por parte do colega ou do advogado que entende a necessidade de chamar à intervenção, convocar a intervenção de um outro colega, que poderá eventualmente não ser do mesmo escritório ou da mesma sociedade de advogados. E a questão aí que se coloca é: será que eu não vou perder o meu cliente, o meu constituinte, se chamar um outro colega para intervir? A resposta é não necessariamente. E não digo um não redondo, porque muito depende, primeiro, da intenção e da última palavra que caberá ao seu constituinte. Também caberá aqui, de facto, razões e responsabilidades a si em particular, porque dependerá do tipo de trabalho que faz, não é? Do ponto de vista deontológico, do ponto de vista ético, do ponto de vista profissional, do ponto de vista do cuidado que tem com este colega, poderá ou não motivar, de facto, pese embora seja a relação entre advogados uma relação de estrita confiança, mas pode, de facto, motivar interesse da outra parte em ver-se assistida por um outro advogado e, eventualmente, o advogado a quem solicitou, de facto, essa colaboração. Pode efetivamente acontecer. Mas diga-se a bom da verdade, não deve ser esta uma preocupação maior da parte do advogado, na medida em que o fim último da intervenção do advogado é exatamente a promoção da justiça e a realização efetiva do direito que tem expectativa ou entende existir o seu constituinte. Mas é verdade que o advogado é um profissional, ganha pelo trabalho que faz e não quer, de facto, promover no sentido de perder clientela. Mas então, como fazer se estiver diante de uma situação em que, do ponto de vista técnico, o advogado não tem o expertismo bastante mas também tem o receio de perder o cliente, indicando um outro advogado com o qual se possa aconselhar e este cliente eventualmente não mais voltar. Ora, existem várias saídas e, dentre elas, se poderá aqui chamar a atenção ao advogado para que possa, em sede de uma consulta jurídica, em vez de ser o cliente, o próprio advogado, procurar sanar, procurar absorver o máximo de conhecimento com a intervenção de um outro colega. Poderá também ocorrer deste mesmo advogado que consultado, ou melhor, desse advogado constituído, solicitar em sede de parceria que este outro advogado possa intervir com ele em parelha, em parceria, em dupla, para poder resolver essa questão, eh, fazendo com que a intervenção desse outro advogado se circunscreva exatamente naquela área, naquela parte em que
tem ou não tem expertismo suficiente. Também poderá ocorrer que o advogado em questão possa ser chamado para prestar assistência técnica, podendo fornecer o máximo de informação possível, extra fórum para este advogado que intervém no processo diretamente, ou então ainda apresentar pareceres jurídicos sobre a matéria e serem utilizados em sede de processo para viabilizar tecnicamente a concretização da intenção pretendida pelo cliente e aqui instrumentalizada no ponto de vista de estratégia e concretização da mesma estratégia pelo advogado. Queremos dizer, no fundo, é que, seja na via judicial como na via ou pela via extrajudicial, é possível sim o concurso de outros profissionais, na medida em que existem áreas, existem compartimentos que diferenciam determinado tipo de atuação em função do expertismo de cada uma dessas áreas. E isso se coloca, como vimos, quer na forma judicial como na forma extrajudicial de resolução de conflitos. Poderá-se dar o caso de, na escolha do fórum, determinada matéria, para determinada matéria em que o seu cliente não teve a sua assessoria, ou tendo tido a sua assessoria, você foi vencido, porque na intenção do seu cliente, o mais importante era fechar o negócio, e, independentemente da via de resolução de conflitos que fosse aí determinada ou que fosse aí sugerida pela outra parte. Entendeu, de facto, no âmbito da negociação, fazer cedência nesse quesito e aceitou que o conflito fosse resolvido pela via da arbitragem ou pela via da mediação. E você, advogado, que trabalha há vários anos com esse cliente, com quem tem bastante confiança e é recíproca essa confiança, não tem expertismos sobre matéria de arbitragem ou matéria de mediação. Pode perfeitamente consultar o seu colega, pode perfeitamente solicitar uma parceria, pode perfeitamente contratar os serviços desse outro colega advogado. Ou seja, o cliente do advogado não tem de ser necessariamente o constituinte. Pode ser um outro advogado que não perceba ou que não tenha o mesmo expertismo que lhe ofereça segurança e, consequentemente, que possa oferecer essa segurança ao seu constituinte. Poderá, nesses casos, sim, e é aconselhável que o faça, contratar os serviços de um outro advogado especializado nessa matéria e que possa, de facto, dar esse conforto na intervenção que vai realizar. Então, esse é o ponto que nós queríamos aqui trazer para esse nosso Camacel, e esperamos que tenha ou que venha a ser de alguma utilidade para vocês. Compartilhem, como dissemos inicialmente, e também pedimos que, para que seja uma conversa interativa, que possam trazer aqui também sugestões de pauta para que possamos responder diretamente a essas vossas sugestões. Muito obrigado, então, e até o próximo Camacel Atualidade. Estamos juntos.